Olá, meus irmãos, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Eu espero em nome de Jesus que todos vocês estejam vivendo um domingo abençoado e que você esteja com saúde e muito feliz. O tema que nós vamos começar a pensar hoje é felicidade, alegria. Queria fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa feliz? Você se considera um ser humano extremamente feliz? Essa é a proposta do Evangelho para nós. E eu quero aqui, a partir de hoje, pensar um pouquinho acerca dessa proposta de felicidade que a Bíblia traz para a gente. E vamos aí pensar aí numa série de sermões intitulados Sinais de uma Vida Feliz segundo a ótica de Jesus. O que Jesus falou de felicidade e como que a gente encara isso? Será que a minha vida aponta para esses sinais que Jesus disse que quem apresentasse esses sinais seria feliz de uma maneira verdadeira e autêntica? Quero, em nome de Jesus, levar para você aquilo que Jesus pensava acerca de felicidade e o que ele propôs para a gente. Felicidade é um tema recorrente na Bíblia e Jesus mesmo falou muito sobre alegria e felicidade. Quero trazer dois textos aqui para já servir de prólogo para tudo que nós vamos falar nesses próximos dias. João capítulo 10, versículo 10, um dos textos mais célebres da palavra. Eu vim, é Jesus dizendo, eu vim para que você tenha vida e tenha uma vida plena. Em algumas traduções diz uma vida abundante, uma vida que extravasa, uma vida para valer, uma vida diferente, com sentido, com significado. Jesus diz, eu vim para você ter essa qualidade de vida, uma qualidade de vida que no meu modo de entender é uma vida muito feliz. E ainda em João, agora capítulo 15, no versículo 11, diz o seguinte: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você percebeu que Jesus está propondo para as pessoas, para que elas tomem posse da alegria dele, porque quando nós tivermos a alegria dele, a nossa alegria vai ser completa. São só apenas dois textos, mas que refletem muito bem a ideia de que Jesus veio para nos trazer felicidade, uma vida de felicidade autêntica, genuína, verdadeira. A grande questão é, será que nós, eu e você, será que nós estamos vivendo mesmo essa condição de vida oferecida por Jesus? Você está vivendo isso? Você se considera uma pessoa feliz? Eu imagino que a grande maioria das pessoas para as quais eu falo aqui semanalmente são pessoas que já entregaram a vida para Jesus. A grande maioria, certamente. Eu pergunto para você que já aceitou Jesus Cristo na sua vida, você já tomou posse da alegria de Jesus? Você se considera uma pessoa feliz de verdade? Existem sinais da sua felicidade que as pessoas que estão ao seu redor conseguem perceber, elas conseguem visualizar isso, e através dessa visualização você consegue abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor, porque esses sinais são evidentes na sua vida. Pois é, meu querido, a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida plena, e se você já o aceitou, você é detentor dessa vida plena. A Bíblia diz que Jesus veio nos oferecer uma alegria, a alegria dele, para que a nossa alegria fosse uma alegria completa. Bom, o que Jesus falou sobre felicidade? Além desses dois textos, é lógico que ele falou sobre alegria e felicidade em muitas ocasiões, muitas, mas nós vamos nos deter em Mateus capítulo 5, que é aquele texto da Bíblia que muitas pessoas conhecem como Sermão do Monte, e nós vamos nos deter em uma parte do Sermão do Monte, que é aquilo que nós chamamos de as bem-aventuranças. Jesus sentou e ensinou as pessoas, e ele começou a dizer para as pessoas, olha, felizes são... dois pontos, e aí ele vai discorrer quem, na ótica dele, são as pessoas realmente felizes. Eu fico imaginando por que Jesus tocou nesse ponto de felicidade. Ninguém mais do que o povo judeu, na época de Cristo, precisava ser feliz. Era um povo muito sofrido, a qualidade de vida era muito baixa. Se existisse um IDH naquela época, né, um índice de desenvolvimento humano, ele seria baixíssimo.
as pessoas eram pessoas que tinham tudo para ser muito mais tristes do que felizes, porque elas eram pobres, elas tinham pouco ideal de vida, a maioria deles vivia, trabalhava hoje para comer amanhã, eram pessoas que tinham uma vida muito sofrida. E eu imagino que se Jesus começou um ensinamento sobre felicidade, sobre alegria, é porque muita gente ali, talvez no meio daquela multidão que seguia Jesus, talvez muita gente, Jesus talvez ouvia aqui ou ali as pessoas se queixando, né, das suas tristezas particulares. Você, olhando o contexto do Novo Testamento, você vai perceber que muitas pessoas vão atrás de Jesus porque eles estão com uma vida miserável em todos os sentidos. Eles precisam de ajuda na questão de saúde. Você vai ver que Jesus é seguido por pessoas que são coxos, cegos, pessoas que têm dificuldades, grandes dificuldades na vida, pessoas infelizes, pessoas que estão sofrendo. Era uma sociedade sofredora. É por isso que eu digo que ninguém mais do que aquela sociedade precisava felicidade, precisava de ser feliz, precisava alcançar um grau de felicidade maior do que o que eles estavam vivenciando até aquele momento. E eu imagino que isso também foi um dos propósitos de Jesus, quando ele começou a dizer para aquelas pessoas: olha, vocês querem saber quem são felizes? Aí então eu vou dizer para você quem são as pessoas felizes sob a minha ótica. O primeiro sinal, e a gente vai trabalhar sinal por sinal, tá? Domingo após domingo. O primeiro sinal que eu quero ver com você hoje, Jesus coloca uma expressão aqui que eu tenho que admitir que é muito difícil, até mesmo de ser interpretada para os nossos dias. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Você vai observar, nós vamos trabalhar o Mateus capítulo 5, a sequência desses versos durante os próximos domingos, mas hoje eu quero me deter apenas em cima da ideia de pobreza de espírito. Jesus vai dizer bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurados são pessoas extremamente felizes. É por isso que eu digo para você que provavelmente Jesus ele usa esse ensinamento como que uma resposta para os questionamentos, como que uma resposta para a vida sofrida que aquelas pessoas que estão ao redor dele ali na Palestina, a vida sofrida que eles levam. E Jesus é como se ele estivesse dizendo assim: olha, as pessoas que são extremamente felizes, as pessoas que são benditos, porque essa palavra também pode ser traduzida no português por benditos. Outra tradução seria as pessoas dignas de inveja. Dignas de inveja são essas. E aí ele começa a listar. E a palavra que ele vai usar aqui nesse primeiro texto são os pobres em espírito. Eu quero destacar aqui que pobre, a palavra grega usada aqui, porque o grego ele tem pelo menos duas designações para pobre, são duas palavras diferentes. Uma quer dizer o que eu entendo que é o sentido desse texto aqui, que é uma pobreza absoluta, ou seja, uma pessoa indigente. Porque no grego tem outra palavra que é usada para pobre, mas é aquela pobreza diferente, no sentido de que a pessoa que tem que trabalhar para viver, a pessoa que vai para o campo, porque naquela época a sociedade ela era uma sociedade agrícola e a pessoa saía de manhã, ela trabalhava o dia todo, ganhava um salário, que era o salário do dia, e aquele salário era praticamente para viver o próximo dia. Então eram pessoas que eram consideradas pobres, porque elas tiravam o sustento, elas viviam em função do seu trabalho braçal. Mas não é este pobre que o grego traz aqui para nós. O pobre que o grego traz nesse texto é a pessoa indigente. É aquela pessoa que está em pobreza absoluta. É aquela pessoa que não tem um trabalho para viver no dia de amanhã. Então é importante que você
Entenda isso para você compreender todo o cenário que está montado aqui, inclusive os ensinos posteriores que nós ainda vamos trazer para você. Mas o texto vai dizer que são pobres em espírito, ou pobres de espírito. Esta expressão, pobres de espírito, ela é muito difícil de ser interpretada, tá? Eu estudei bastante antes de trazer essa palavra para você, e eu vou apresentar para você aqui aquilo que me parece ser a interpretação mais coerente desta expressão, pobre de espírito. Hoje, por exemplo, nos nossos dias, ela talvez é usada até de uma forma pejorativa quando nós chamamos alguém de pobre de espírito. Mas eu quero que você comece a entender comigo aqui que essa expressão ela tem que ser interpretada na condição sociocultural dos primeiros anos ali, quando Jesus esteve na terra. Pobres é diferente de pobre de espírito. Tá? É importante que você perceba essa diferença. Primeiro, por quê? Porque Jesus estava cercado de gente pobre. Os ricos que estavam perto de Jesus era um grupo muito, mas muito pequeno, irrisório. Mas os pobres não. Os pobres cercavam Jesus. A multidão que seguia Jesus, certamente, ela era composta aí 95% de pessoas miseráveis, pessoas paupérrimas, pessoas que buscavam ajuda no Cristo. Então, se ele quisesse dizer que pobres, que seriam, o reino dos céus seria deles, ele não utilizaria a palavra espírito, pobres de espírito. Ele simplesmente iria dizer, olha, os pobres, bem-aventurados são os pobres, porque o reino de Deus é deles. Ele não fala isso. É lógico que essa mensagem seria totalmente aceita, não é mesmo? O grupo que estava ali seguindo Jesus, se escutasse uma palavra dessa natureza, todos eles iam ficar maravilhados, porque aquela palavra seria para eles, individualmente falando. Porém, o que a gente percebe é que Jesus diz uma expressão que é diferente. Ele fala, os pobres de espírito, estes sim são felizes. Por quê? Porque o reino dos céus é deles, ok? Bom, no Antigo Testamento não consta essa expressão, essa ideia de pobre de espírito. Por que não consta pobre de espírito? Existia um clima de pobreza, um ambiente de pobreza, uma atmosfera de pobreza no contexto judaico do primeiro século. No entanto, a expressão pobre de espírito, ela não foi usada no Antigo Testamento. É uma expressão nova que Jesus introduziu. Por que é uma expressão nova e que no Antigo Testamento não se falava nisso? Bom, analisando as Escrituras num contexto geral, a gente pode chegar à conclusão, meu irmão, que os judeus, eles, embora a grande maioria deles fossem pobres economicamente falando, eles não se julgavam ser pobres na questão espiritual. Os judeus, eles tinham até uma autoestima elevada quando se tratava da ideia de espiritualidade. Eles se sentiam abastados espiritualmente falando, ricos espiritualmente falando. Embora fossem pobres na sua maioria, economicamente falando, no seu interior a maioria deles se sentia abastado, se sentia rico no espírito. Eles eram pessoas cheias de religiosidade. A religião estava dentro deste povo. Então, eles não se sentiam pobres de espírito, porque espírito, a ideia que a gente tem é de interior. Espírito é algo interno, não é externo. Então, dentro do povo judeu, existia a sua religiosidade apurada. Não tinha espaço para mais nada, porque eles estavam preenchidos no seu interior. Eles professavam aquilo que eles imaginavam ser, e até certo ponto tinham razão, a melhor religião. E como eles professavam essa melhor religião, porque essa religião, a religião judaica, ela era cheia de princípios
éticos e morais elevadíssimos, muito mais elevados do que todos os seus vizinhos e estendendo as fronteiras muito além dos seus vizinhos próximos. O princípio ético e moral dos judeus, que vinha da sua religiosidade, ele era muito forte. Por isso que eles tinham dentro da alma a ideia de que a melhor religião era a deles. Mas não tinham só a melhor religião, eles tinham a ideia clara e absoluta de que eles eram filhos de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, como que eu vou me sentir um pobre de espírito? Certo? É muito difícil isso. E Jesus vem dizer, bem-aventurados ou felizes são os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Além deles pensarem e terem a ideia fixa de que eles eram os filhos de Deus autênticos, dentro das correntes teológicas deles, e eu vou aqui só destacar os fariseus, mas não eram só os fariseus que tinham correntes teológicas dentro do judaísmo. É bom que você saiba disso. Existiam pelo menos 4 grupos teológicos na época de Jesus, mas os fariseus, eles apregoavam que quem cumprisse a lei era uma pessoa rica em Deus. E quem cumprisse a halakha, que era o conjunto de princípios, de normas, como a pessoa deveria se portar na sociedade, quem cumprisse a halakha na sua inteireza, ele seria muito rico em Deus. A pobreza espiritual, ela soava para os judeus, ela soava mais ou menos como que era algo inerente a pecado. Então ficou um pouco difícil esse discurso de Jesus ser assimilado por aquele grupo de pessoas e talvez até por todos os judeus que tiveram acesso a esse sermão da montanha, essas bem-aventuranças, porque existia lá no fundo da alma a ideia de que uma pessoa que fosse pobre espiritualmente, ela tinha que ter algum problema, e esse problema seria um problema espiritual. Então como que aquele povo iria reconhecer a sua pobreza espiritual? Porque eles estavam cheios, mas eles estavam cheios de religiosidade. E Jesus estava apresentando para eles uma contracultura. Jesus estava apresentando para eles um novo e vivo caminho. Jesus estava se auto-apresentando para aquele povo como o Salvador da humanidade. E que quem iria ser a ponte da salvação seria ele, e não a religiosidade judaica. É por isso que para muitos dos judeus, a maioria talvez esmagadora, não houve espaço para Jesus. Eu quero que você grave essa frase. Não houve espaço para Jesus no espírito daquelas pessoas, ou seja, dentro da vida daquelas pessoas, porque a vida daquelas pessoas, o espírito daquelas pessoas, o interior daquelas pessoas já estava cheio, já estava abastado, eles já eram ricos em religiosidade. E quando você tem o seu interior cheio de alguma coisa, você não consegue colocar outra. Quando Jesus vem dizer, bem-aventurados, felizes de verdade, são aqueles que são pobres de espírito, é como que estivesse dizendo assim, aquele que ainda sabe e sente que no seu espírito falta algo, o depósito lá não está cheio, o depósito lá não está transbordante, falta alguma coisa. E aí Jesus vai dizer, bem-aventurados são esse tipo de pessoa, pobre de espírito, porque o reino dos céus é deles. Eu quero fazer um link aqui com a pregação de João Batista. Vamos ver o texto. O texto é Mateus capítulo 3, versículos 1 até o 3. João Batista, a mensagem de João Batista, ela tem um link com o que eu estou apresentando para você no dia de hoje. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele
que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. A mensagem de João Batista dizia respeito ao arrependimento, e esse arrependimento estava ligado com a ideia da chegada do reino dos céus. É lógico que eu e você conseguimos fazer o link de que o reino dos céus estava próximo na época de João Batista, porque ele estava dizendo: olha, está chegando o enviado de Deus, está chegando aquele que vai abrir as portas do reino dos céus para nós. Esse reino está próximo. E é lógico que ele está se referindo à figura de Jesus Cristo. Então, quando Jesus, agora ensinando os seus seguidores, vai dizer para eles: olha, felizes de verdade, né, dignos de inveja, felizes de uma maneira extrema, são aqueles que no seu espírito ainda têm espaço para receber o reino de Deus do jeito certo. Estes sim são pessoas felizes. É como se Jesus estivesse se auto-apresentando ao povo como aquele que preencheria o vazio existencial das pessoas, aquele que seria o acesso para o reino dos céus. Olhando para tudo isso, eu chego à conclusão de que na época de Jesus, muitas pessoas não conseguiram entender essa mensagem, e então aqueles que tinham seus espíritos abastados de coisas, abastados de intelectualidade, abastados de religiosidade, não tiveram espaço para Jesus. Não dá para colocar dentro de um recipiente alguma coisa se aquele recipiente está totalmente completo, cheio. Essa é a ideia que eu imagino que Jesus tinha na cabeça quando ele diz assim, ó, felizes são aqueles que são pobres no espírito, que sabem que dentro deste coração, que dentro deste espírito não tem nada e que ele precisa ser preenchido por algo, preenchido por alguém. Felizes são esses, os pobres de espírito, porque o reino dos céus vai ser deles, o reino dos céus é deles. Aquelas pessoas que tiveram pobreza no seu espírito, conseguiram receber Jesus no seu coração, no seu espírito, na sua alma, e passaram então a ser ricos no espírito. Mas para isso acontecer, tinha que estar vazio. E infelizmente no contexto judaico, a maioria dos judeus tinha a religiosidade como salvação e não a figura de Cristo. Eu quero começar a terminar essa palavra para o seu coração hoje, mas eu quero agora aplicar isso à minha vida e aplicar isso à sua vida. Bom, você já tem no coração a ideia de que quem está com a vida completa, com o espírito completo, com a alma completa, não tem espaço para mais nada ali. Eu quero que você tenha essa ideia no seu coração, tá ok? Porque é em cima dessa premissa que eu vou aplicar essa verdadeira felicidade. Jesus diz que as pessoas verdadeiramente felizes seriam os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Então eu quero perguntar para você, num primeiro momento, de verdade, tem espaço para Jesus na sua vida? Tem espaço para Jesus? Porque se tem espaço para Jesus, tem espaço para o reino de Deus na sua vida. Você lembra que os judeus, eles não tiveram espaço para Jesus e consequentemente eles continuaram vivendo sua religiosidade e não abriram o coração para Jesus, pelo menos a grande maioria, não foram todos. Agora a pergunta é para mim e para você, tem espaço aí no seu coração para Jesus? O reino de Deus foi instaurado na sua vida? Ou você também está com o seu espírito cheio de outras coisas? Talvez você esteja rico no espírito. E a ideia de rico no espírito é com o espírito cheio. Cheio do quê? Cheio de milhões de coisas. Cheio de milhões de coisas. Eu poderia ficar enumerando aqui várias coisas que preenchem
o espírito das pessoas e os tornam ricos. Eu vou só usar um exemplo aqui. Por exemplo, tem pessoas que o espírito, o seu interior está cheio de intelectualidade. E a intelectualidade, ela impede que a fé seja viva na vida desta pessoa, porque a pessoa que está rica, cheia, plena de intelectualidade, ela não admite a fé, porque a fé e a intelectualidade não se comunicam. Praticamente elas não se bicam, porque a intelectualidade trabalha na base da lógica, da razão, e a fé não. Então eu só estou usando isso como um exemplo para você perceber que existem pessoas que estão cheias e que não tem espaço para Jesus dentro dessa pessoa. Eu queria perguntar se tem espaço para Jesus na sua vida. Você é um pobre de espírito? Quando você olha para dentro de você, você sabe que falta alguma coisa. Você é candidato a possuir o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus é para você. É para você, meu querido. Agora eu vou fazer uma pergunta para quem, de repente, já aceitou Jesus no coração. Já aceitou. Já ouviu a mensagem do reino. E já aceitou, já convidou Jesus para vir morar dentro do seu coração. Mas essa pergunta agora, ela é diferente. Eu vou perguntar para você assim, qual é o espaço, qual é o tamanho do espaço que Jesus ocupa na sua vida? Qual é o tamanho? Jesus, ele preenche o seu espírito, ele preenche a sua alma. Você está pleno ou não de Jesus? Porque muitas pessoas, elas têm Jesus no coração, mas Jesus está ali espremido num canto da alma, porque tem tantas outras coisas neste coração, neste espírito, nesta vida, que Jesus preenche apenas um espaço muito pequeno ali. E é lógico que eu estou falando, estou me referindo à ideia do Espírito Santo de Deus que mora dentro do convertido, mora dentro daquele que aceitou Jesus, mas esse Espírito Santo está ali num canto, isolado, e tantas outras coisas ocupam os lugares principais do espírito e da alma dessas pessoas. Qual é o tamanho, né? Quanto espaço o Espírito Santo de Deus tem dentro da sua vida, o Espírito de Jesus Cristo. Você tem que tomar cuidado, você que já aceitou Jesus, você tem que tomar cuidado com o processo inverso, porque antes nós tínhamos um coração vazio. E aí nós preenchemos esse coração vazio com a presença de Cristo. Mas muitas pessoas, elas não se tocam que depois da nossa conversão, esse processo de coisas querendo ocupar o lugar de Cristo dentro do nosso coração, ele continua acontecendo. Por isso que tem tantos crentes hoje que, embora tenham um Espírito dentro da sua vida, eles não têm felicidade. Porque não é o Espírito Santo que toma conta de uma maneira plena da vida dessas pessoas. Existem outras coisas que estão ali, tirando a alegria proposta por Jesus. Porque quem se sente totalmente satisfeito e pleno do Espírito Santo de Deus, vivendo uma plenitude do Espírito, essas pessoas obrigatoriamente elas são felizes. Jesus disse que os felizes de verdade são aqueles que vivem na plenitude do Espírito Santo de Deus. Plenitude. Eu quero encerrar perguntando para você se você é uma pessoa que o seu coração está pleno de Cristo. Porque um coração pleno de Cristo, de uma maneira muito clara, absoluta, vai ser um coração feliz, mesmo em meio a circunstâncias adversas, mesmo em meio de problemas. Eu espero em nome de Jesus que, se você hoje está numa condição de pobre de espírito, você olha para dentro de si, você se enxerga vazio, eu quero dizer para você que o reino dos céus é para você. Tem espaço aí para Jesus entrar. O reino dos céus vai ser estabelecido dentro de você. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, se você já recebeu Jesus, e se você não está se policiando, que tem muitas outras coisas querendo pular dentro do seu coração, e tomar o espaço de Cristo na sua vida, e encurralar o Espírito Santo num canto, deixar ele de canto ali, eu quero convidar você a começar a jogar essas coisas fora.
e começar a viver uma vida plena, plena em Cristo. Porque a felicidade, no meu modo de entender, está atrelada, a felicidade do cristão está atrelada à plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Uma pessoa plena de Cristo é uma pessoa que vive uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida, uma vida plena, feliz, abundante. Eu vim para que a minha alegria esteja em vocês. E quando a minha alegria estiver em vocês, a alegria de vocês será completa. Que o Espírito Santo de Deus complete esse recado, um recado de Deus no seu coração nesse dia, e que em nome de Jesus você seja feliz, porque esse é o ideal de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e te dê uma semana muito feliz, em nome de Jesus. No próximo domingo nós vamos continuar falando sobre felicidade sob a ótica de Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada.